Vamos introduzir uma curva conhecida como elipse. A elipse é uma das 4 cônicas. Como a gente vê por essa ilustração, se nós cortarmos cones mediante planos, nós podemos obter 4 curvas. A circunferência, que é um caso particular de elipse, a hipérbole e a parábola. Vamos, no entanto, nos ater à descrição da elipse, porquanto a segunda lei de Kepler faz referência a essa curva. Para a gente entender a elipse, nós estamos fazendo uso aqui de algo bastante simples. Eu pego um cordão e fixo esse cordão em 2 pontos. Esses pontos são conhecidos como focos da elipse. E agora nós temos aqui uma corda ou um cordão abandonado à sorte dele, ou seja, ele fica sujeito à atração gravitacional e forma, portanto, essa curva. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tensionar esse cordão de tal maneira que sempre eu tenha aqui 2 segmentos de reta. E agora vou mantê-lo sempre tensionado e vou obter, por meio dessa estratégia, uma curva. Vamos fazer a mesma coisa na parte agora de cima, mantendo sempre o cordão tensionado. Veja-se que eu estou mantendo 2 segmentos de reta ao tensionar o cordão. E eu tenho aqui, portanto, uma curva. E essa curva é a elipse. O que nós temos aqui? Temos 2 pontos que nós vamos denominar de focos. Eu tenho aqui um primeiro foco e tenho aqui um segundo foco. Ora, o que nós temos? Um ponto qualquer sobre esta curva, de acordo com o que nós fizemos agora há pouco tempo, um ponto qualquer é tal que a distância dele até um dos focos, vamos chamar esse foco de F1, essa distância é R1, e a distância deste ponto até o segundo foco é R2. Ora, o que nós vimos aqui, utilizando o barbante, é que R1 mais R2 é constante para qualquer ponto ao longo da elipse. E é isso que nós utilizamos. E essa distância é igual a 2 vezes o comprimento do barbante. E o comprimento do barbante nós vamos escrever como sendo igual a 2 vezes A. Este A aqui é conhecido como o semi-eixo. A é o semi-eixo maior da elipse, de forma que o comprimento do barbante é igual a 2 vezes A. Temos ainda para elipse a seguinte situação. Este comprimento da elipse é conhecido como semi-eixo menor, B. A área da elipse
pode ser escrita como sendo o produto do número π vezes A vezes B. Muitas vezes nós também fazemos uso de um outro comprimento que seria o comprimento entre este ponto, que poderíamos chamar de origem. Vamos considerar essa distância da origem até este foco, mas pode ser também da origem até o outro foco. As distâncias são iguais. Esta distância que eu vou chamar de D, da origem até o foco, D se escreve como epsilon vezes A. Ou seja, essa distância é uma fração de A. Essa fração é uma fração porquanto epsilon é sempre menor do que 1. De forma que esta distância é igual a epsilon. Quem é epsilon? Epsilon é a excentricidade da elipse. Por exemplo, se a excentricidade for igual a 0, os dois focos coincidem. E nós vamos ter, então, a circunferência. A circunferência não tem excentricidade, porque os dois focos estão a uma distância igual a 0. Eu posso pensar a circunferência como um caso particular da elipse. O fato é que a excentricidade, de acordo com essa definição aqui, a excentricidade é menor do que 1, porque eu introduzo a excentricidade a partir da distância entre esse ponto e o foco. Estes são os principais elementos, né, da curva conhecida como a elipse. É claro que eu tenho várias formas de descrever esta curva. Eu posso introduzir coordenadas cartesianas, em cujo caso eu tomo este ponto aqui como sendo a origem e utilizo as coordenadas x e y. E a elipse é tal que x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Ou seja, x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. O lugar geométrico dos pontos, tais que as coordenadas x e y satisfaz a essa identidade, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, o lugar geométrico dos pontos que satisfaz é uma elipse. Agora, existe ainda uma outra forma da gente escrever a elipse. Neste caso, eu mudo a origem do meu referencial e coloco a origem aqui, neste ponto, e agora eu vou introduzir coordenadas polares. R, esta coordenada, é a distância de um ponto até este foco, e vou introduzir agora aqui um ângulo conhecido como ângulo θ. Muito bem, eu estou utilizando então agora coordenadas ditas coordenadas polares. Em coordenadas polares, nós escrevemos a equação para a elipse como sendo R igual a uma constante aqui, que eu vou escrever sob a forma RC. RC é uma distância característica da elipse. RC sobre 1
1 mais epsilon vezes cosseno θ menos θ0. Eu vou fazer sempre θ0 igual a 0, de tal maneira que a elipse é uma curva tal que a relação entre a distância e o ângulo θ é dada por RC dividido por 1 mais epsilon vezes cosseno θ. Epsilon é a excentricidade. Sim, é o mesmo parâmetro aqui. Eu tenho, portanto, duas formas de escrever a equação que me dá esta curva. Ou esta, utilizando coordenadas cartesianas, mas nós não vamos utilizar isto. Nós vamos sempre utilizar coordenadas polares. E, em coordenadas polares, para cada valor do ângulo, eu vou obter um valor de R. E ao fazer isso para todos os ângulos e para todos os valores de R, eu vou obter uma curva, e essa curva é a elipse.